Bora que hoje é dia de olhar além da porteira, diretamente dos estúdios da Agenda TV, pelas lentes da melhor produtora desse planeta, a Particular Filmes. E o nosso convidado de hoje é presidente dos sindicatos dos produtores rurais de Uruará, secretário de Desenvolvimento e Sustentabilidade de Uruará e também, vamos falar aqui, um portal vivo de notícias do agro da Transamazônica. Se você não segue ele ainda nas redes sociais, muito provavelmente você está desatualizado. Seja bem-vindo, Bruno Vale! Valeu, Sábio, obrigado aí pelo convite, né? E olá, todo mundo aí que está nos assistindo. Parabéns pela iniciativa, né, de fazer o podcast, porque eu acho que é importante, quanto mais meios de comunicação a gente tiver para o produtor, para informar e botar a pessoa no dia, é muito importante. Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite, a gente conversar um pouquinho aí. Nada, a satisfação é toda nossa te receber aqui no Além da Porteira. Bruno, cara, assim, eu te acompanho no Instagram, tá? Eu falo com os produtores, eles sempre falam no teu nome. E tu tens ali praticamente um nível de postagem diária. Todo dia tu tá postando, tu tá comunicando dos diversos assuntos, tá? E eu percebo que o produtor gosta muito disso, se sente informado, sente que tem alguém que tá ali brigando por eles. Mas tem uma coisa também que eu sinto falta, que é do próprio produtor falar das dores dele, das dificuldades dele. Então, eu queria que tu me dissesse um pouco aí, Bruno, como foi essa questão da tua inserção no meio digital e da importância disso para os produtores para utilizarem as redes sociais como um megafone para falar do agro. Porque a gente vê, por exemplo, o pessoal que é contrário ao agro, eles utilizam muito das redes sociais para levantar hashtags, para levantar temas, entendeu? E isso impacta todo mundo que está ali consumindo aquele conteúdo. E o que tu acha disso, dessa questão? O que que acontece? Pra gente não usava a rede social. Ele era bem pequenininho, ainda é pequena, né? Se você comparar, apesar de ter assim, até bastante visualização, tem um engajamento bem legal. Mas eu comecei recente, né? Há 2 anos atrás comecei a colocar e tal, e essas minhas postagens diretamente focadas nas coisas lá começaram no passado, bem recente. Mas por que que começou? Porque o pessoal, eu percebia que com o produtor, o pessoal tinha muita dificuldade para entender uma série de coisas que aconteciam. Porque as informações, elas são muitas Isso. coisas que acontecem, você tem muita informação contrária, a grande mídia a gente não tem espaço, né? Então, só o que sobra para a gente é rede social. E aí eu vi que realmente são assuntos difíceis de entender. A questão ambiental mesmo, legislação, regras e tal, então são muito confusas. E o produtor fica meio perdido nisso daí. Então a minha ideia era começar a tentar informar. Então o que eu tento fazer nos meus vídeos é, deu um assunto que deu uma situação, como é que eu explico para o produtor de uma linguagem mais simples? Para que o produtor que está lá na roça, que hoje em dia, graças a Deus, todo mundo tem acesso à internet, então você está lá no fundo do travessão, o produtor está lá com a lavourinha dele de cacau, está ali com gado e tal, ele tem o YouTube, ele tem o Instagram, ele tem o WhatsApp para poder ver as coisas. Então a ideia era a gente começar a dar essa informação ao produtor. Então, eu fico satisfeito quando eu vejo muito feedback lá nos comentários, só Isso. falando assim, ah, pô, obrigado por me informar, pô, obrigado, eu entendi assim e tal. A ideia é você tentar trazer um assunto complexo, difícil, e colocar ele em pouco espaço, entendeu? E tentar explicar. O pessoal até fala muito comigo assim, ah, tenta fazer vídeo mais curto, de 1 minuto. Fala, cara, dá trabalho. Dá Para trabalho. colocar em 3 minutos, às vezes, que eu costumo fazer, 2,5, 3, já dá um trabalho danado, para resumir. Mas a ideia é informar mesmo. E aí que eu queria que tu falasse, essa questão, assim, nesse tempo, como tu falou, tá há pouco tempo no Pouco tempo. digital, informando um ano não é um tempo Praticamente. Eu grande, comecei aprendendo, né? Como é que começou funcionava. aprendendo, mas tem um lance aí, que é o seguinte, tu fez um network, um contato com pessoas que tu jamais imaginou que tu ia fazer, se tu tivesse ficado na tua ali calado só, e é isso que eu queria que tu despertasse pros É. produtores, o seguinte, tem muita gente boa aqui na Transamazônica, com conhecimento legal, produzindo bem, e que não é visto. Por quê? Porque simplesmente não se posiciona. E tem a ferramenta na mão, que é o celular, que é, enfim, seja TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, qualquer tipo, e não fala, né? Então, assim, qual foi o acontecimento que tu não esperava que tu chegasse, que tu chegou por conta da rede social? Eu não esperava que eu chegasse nesse alcance, e eu cheguei, falei com fulano, falei com ciclano. O que acontece? Eu mesmo era bem envergonhado assim para falar em público e tudo mais. Eu não, aí eu comecei a fazer e fui aprendendo com o tempo. E eu sempre falo, alguns vídeos até eu falo isso com o produtor, eu falo para o pessoal, gente, postem, Isso, falem, entrem em contato. Porque acontece? A gente hoje está muito ligado, a gente depende de muitas questões políticas, certo. né? Então, assim, o produtor, ele é diretamente afetado pela política, porque uma lei, quem faz lei é o político. Quando o produtor reclama de um problema fundiário que ele tem, que é muito sério na nossa região, um problema com o IBAMA,
com licenciamento ambiental, do que seja, aquilo tem uma base numa lei. Certo. Então, a regra foi criada em Brasília, no estado, etc. Tudo que o produtor sofre tem uma lei por trás. Então, o que eu falo, se a gente não buscar discutir essas leis, essas regras, elas vão estar acontecendo. Você vai ter que obedecer elas de qualquer forma. Então, você tem que falar. E assim, por isso que eu peço para que muitos produtores falem. Como você vê o Pato do Cacau agora, que está muito forte nela, Exatamente. e a gente consegue uma série de coisas. Vamos lá, tem uma série de situações. Por exemplo, eu fui no Senado 2 vezes, Olha ao aí. convite do Zequinha Marinho, por causa de rede social. Se eu não estivesse nas redes sociais, falando, me comunicando com o produtor, eu não iria lá. Então, nós tivemos oportunidade, foi junto com o Vinícius Borba até, né, que é Sei. lá de Cano, já Eu sei conhece, quem é. todo mundo conhece, né? É, e tá sempre na rede social falando. Muito forte na rede social, cara muito inteligente, advogado e tal. E acabou virando um amigo meu, viramos amigos, aí a gente troca muita figurinha, conversa bastante. E aí a gente, por causa dessa comunicação, fomos lá, eu lembro de IBAMA, entendeu? IBAMA com embargos abusivos, aquela Certo. questão agora da apreensão do gado e tal. Sim, Então, assim, polêmica. são problemas que o produtor está vivendo no dia a dia. Por causa disso, somos chamados para tratar sobre esse assunto lá no Senado, entendeu? Uhum. Então, lá já discute no outro nível. Sem O que dúvida. você está falando para os senadores, para quem está lá no topo vamos dizer, no topo da cadeia alimentar, Certo. né? Com as pessoas que realmente vão decidir, que vão mudar leis. Então a gente até fez propostas de lei, alterações em cima desse nosso networking. Então, assim, já tem projeto que está lá tramitando, tem projeto que nós estamos ajudando a tramitar, discutindo. A questão do cacau mesmo agora. Por causa das redes, a gente é chamado para participar do processo também. Então, a gente vai em Brasília junto com a NPC, que está muito forte A lá, NPC. e foi o uso das redes que conseguiu fazer essa pauta do cacau avançar, que é o PL 769, que é essa mudança do negócio dos percentuais De de cacau cacau no no chocolate e produto. tal, porque Aham. esse negócio pode até aprofundar nisso aí depois se você quiser, e também o PL 330, que é o negócio da importação de cacau da Costa do Marfim. Então, assim, se não fosse rede social, eles não teriam avançado. E está previsto para essa semana ser votado ainda. Eu espero que sejam votados. Já, assim, já foi votado, na verdade, na Câmara e foi para o Senado. Já foi aprovado, então, na Câmara o PL 1769. Foi votado em regime de urgência já foi votado. E o PDE 330 já foi aprovado em regime de urgência. Então, assim, a gente consegue mexer em coisas por causa de rede social. Aí eu sempre que eu posto vídeo sobre isso, eu falo, gente, postem, falem, coloquem, porque os políticos, eles vão ver o movimento de rede social. É uma Verdade. caixa de ressonância Perfeito. Eu a gostei rede desse termo. social. Perfeito. Porque o que você está discutindo aqui, senão aquela história assim, ninguém sabe o que muda o que é. Se Isso. você não fala, ninguém está sabendo o que você quer. Então a gente tem que falar. Então, quando a gente fala daquele assunto, você está tratando. Mas não é só eu tratando. Aí tem você, tem outro, eu tenho um monte de gente falando daquele assunto. Reposto o meu vídeo, reposto do outro Isso. fala do outro, um reage, a outro do outro. Aquele assunto corre tanto que o deputado, o senador, a pessoa fala, opa, tem uma situação aqui. Pronto. Temos que resolver. Então vai resolver do jeito, resolver do outro, tanto que a gente foi lá, conseguiu um governador, o governador entrou nessa pauta do cacau, entendeu? Aham. Teve manifestação também? Foi, mas eu vou te falar, mais forte é a rede social. É Mais o que forte rede mais social. movimenta hoje, que mais pauta as coisas. Então, vamos ver, como a gente não tem a grande mídia, dificilmente tem algum espaço sobre a rede social, e hoje eu vejo ela até mais forte. E ela é rápida, instantânea, entendeu? E dá a opinião de cada um. Eu sempre recomendo o produtor, fala do campo, tá lá plantando, olha, eu tenho problema de uma doença aqui, fala, mostra ela. Fala para os Isso. técnicos fazerem isso também. É importante, quanto mais gente estiver falando do assunto, melhor. Então a gente consegue realmente avançar nessas pautas que vão beneficiar o produtor com base nas redes sociais. É Então isso. realmente é importante. Sem dúvida, produtores rurais do Brasil inteiro, não só da Transamazônica. Se comuniquem, mostrem o trabalho de vocês, mostrem o dia a dia de vocês, porque o Brasil, eu sempre digo, precisa ser alfabetizado em relação ao agro É. aqui no nosso país. Precisa ser bem compreendido, porque ele é mal compreendido. E essa má compreensão veio desse movimento de distorção da realidade do campo, que Sim. foi imposto pelo quê? Pela grande mídia, por esses pseudo-preservacionistas que estão por aí. E agora a gente tem que fazer um trabalho, que é um trabalho difícil, mas precisa da ajuda de todo mundo. E foi muito bom essa tua fala, para eles se despertarem e entenderem que a rede social, atualmente, ela é uma aliada a uma arma indispensável na mão dos produtores para a gente conseguir mudar esse movimento e essa é a realidade do Brasil. Indispensável. E para todos. Pô, mas eu não sei falar direito. Fala, faz. Eu Faz. também não sabia. A gente vai aprendendo, a gente vai fazendo e melhora. E é importante fazer, mostrar. Mesmo que faça de uma forma simplificada, vai falar bem com um certo número de pessoas.
Muitas pessoas querem ouvir daquela forma. Uns querem ouvir uma linguagem mais técnica, outros querem ouvir uma linguagem mais simples. Você cria uma aproximação mais das pessoas. Então, assim, realmente para mim é fundamental a rede social. É o que vai conseguir fazer a gente mudar alguma coisa aí. Essa questão do ambientalismo é muito delicado, porque realmente eu não consigo entender por que que o país, que eu costumo dizer que o que sustenta o país basicamente é o agro, né? Você tem aí 25% do PIB diretamente ligado ao agronegócio. Se você for pegar direto, aumenta mais ainda. A, o superávit de essa conta de importação e exportação, a entrada de dólar no Brasil muito é por causa do agro, né? É o que gera superávit. O Brasil exporta mais agro do que importa, então gera na balança comercial um saldo positivo muito grande, que ajuda na inflação. Então, assim, vai muito mais longe o benefício que o agro traz para o país. Aí a pessoa vem falar de, porque o desmatamento é não sei o quê. Cara, tem tanta maluquice isso daí, tem tanto exagero, né? Pô, o Brasil é um dos países que mais preserva no mundo. Ruído comunicacional, um ruído Muito ruído. que se faz conforme os interesses políticos do E às momento. vezes uma mentira dita muitas Vira vezes uma vira uma verdade. verdade. Uma verdade. Vai falando aquilo o tempo todo, falando aquilo o tempo todo, ninguém contesta. Então, assim, Uhum. é o espaço que a gente tem para poder contestar. Olha que exagera, o Pará é grande desmatador, não sei o quê, não sei o quê. Fala, cara, o Pará foi desmatado só 4% de 2008 para cá. Isso é irrisório. No Brasil, nós temos esse negócio de reserva legal de 80%, só que tem isso, e outros lugares 50% ou 35%, enfim, tem um 35. monte dependendo do Depende do bioma, bioma. etc e tal, e até do ano, né? Uhum. Mas é o país que mais preserva no mundo. Todo mundo está querendo saber isso. Você vai na Europa, lá na Europa, o agro representa, acho que nem 4% do PIB, lá na França, né? Que é onde mais briga com o Brasil. Uhum. E aí lá na França, qualquer coisinha que acontece, os caras pegam caminhão com esterco e vai jogar na frente do Do governo, governo. do Congresso, etc. Eles vão fazer confusão. Se mexer um pouquinho com eles. Então eles fazem muita pressão lá e sua vida representa muito pouco. No Brasil a gente representa tanto e só apanha. Então é muito esquisito isso. E aí o que acontece? Aí chega lá na França, não tem reserva legal na propriedade, a propriedade é dele. Então não tem APP. Se você vai olhar, só olhar, pegar no Google Earth e olhar. Você vai no mapa lá, o cara tá nem um palmo da beira do rio, plantando soja À e jogando vontade. defensivo. Entendeu? Agora aqui no Brasil não. Não sei quantos metros, não sei o quê, tal, tal, tal. Então, assim, é um baita hipocrisia. Eu vejo uma hipocrisia lá. Não é hipocrisia, é proteção de mercado. Eles querem proteger o Sim. mercado deles lá e criaram, falaram, vamos jogar para o lado ambiental, que a gente tenta jogar aí, cria uma narrativa bonitinha e vamos pressionar por esse lado. Mas a ideia nunca foi ambiental, nunca foi proteger o meio ambiente. A ideia é só se proteger, é protecionismo. Entendeu? Na verdade, o que Entendi. acontece. Eu gostei da tua fala aí, que tu falaste bastante de política, da questão de como que o francês ele reage a essas questões. E no Brasil, hoje a gente vive um cenário de medo. Essa é a verdade. Uhum. Nós temos medo de nos manifestar, medo de falar, entendeu? Por questões políticas, por questões Isso. de decisões judiciais. E a pergunta sensível que eu vou te fazer é a seguinte. Atualmente, em relação ao agronegócio do Brasil, não vou nem falar aqui da Transamazônica, mas do Brasil como um todo, o gargalo está onde? No Poder Executivo, nas más leis elaboradas pelo Poder Legislativo ou nas incorretas interpretações do Poder Judiciário? Quem Cara, é, que se fosse para a gente colocar num grau de responsabilidade, tá? Atualmente, quem é que está fazendo mais estrago nisso aí? olha, eu vou te dizer que é um pacote, tá? Porque é o seguinte, a gente tem um problema muito sério no Brasil de excesso de leis, excesso de regulamentação. Então, isso é muito confuso, Isso. para já começar daí. Então, aí você, com muita confusão de legislação, você deixa uma abertura para o judiciário interpretar. A hermenêutica Pronto. já complicou, né? Ele vai Exatamente. interpretar como ele quer. E aí, quando você pega um judiciário que, se o cara é técnico, ele vai olhar a letra da lei, que é o que você, como advogado, o cara aprende Sim. o juiz só fala nos autos, né, o que deveria Aham. ser, ele vai olhar tecnicamente e não quer saber quem é o quê. Vai olhar o que que a lei diz e Certo. vai interpretar aquela forma. Então, só que se ele começa a ter um viés político, ele começa a ter um viés de mídia, que é um problema que eu vejo hoje no judiciário, ainda mais lá de cima, que é gostar da mídia. Pô, eu entendo que o judiciário não tem que estar na mídia. Ele tem que estar na mídia político, né? Que está no meio executivo, legislativo e tal. O judiciário tem que estar tratando tecnicamente as coisas.
Se ele começa a querer tomar decisões com base na opinião pública, Pronto. aí complicou. Isso. Não é mais justiça. A justiça não é o símbolo da justiça, é cego, surdo e Cegos. mudo. Aham. A justiça não tem que ver, tem que olhar os autos. Então, isso é um problema muito sério. Então, assim, mas nós ainda temos justiça no Brasil. Eu falo ainda, ainda. Então, não sei por onde é que vai. Tá ficando mais difícil, tá? Mas de vez em quando a gente ainda recebe algumas boas decisões, né? Agora, do legislativo, a gente precisa ter mudanças de lei. De preferência, eliminar leis, mas ou pelo menos deixar algumas coisas mais claras. Porque, por exemplo, o IBAMA com a questão de apreensão de gado, embargos, etc. e tal, que está tendo muito problema recentemente com isso daí. Eles têm uma lei que meio que ampara. Aí o STF vem e dá uma decisão dizendo que o IBAMA meio que pode tudo. Chancela esse poder Chancela. irrestrito, quase que Aí restrito ele dele. pega uma lei que diz que ele pode, sei lá, destruir máquina, mas ela tem umas regras ali dentro. Só que ele vem e extrapola. Tudo ele justifica como, não tem como tirar dali, então queima. Entendeu? Não é bem assim. Não é bem. Então, assim, eu acho que ele tem que ter certas mudanças nessas leis para desenhar. Na verdade, assim, é desenhar, colocar mais detalhadinho. O prêmio de excesso de lei é isso. Você cria muita regra, você tem que ter outras regras para corrigir as distorções daquela outra regra. Então, aquele troço Vira vira um uma bola de balaio de neve, gatos, vira um balaio porque de aí gatos. eles Né? editam uma lei, aí vão fazer um decreto para explicar aquela lei, o decreto inova, traz uma nova lei Aí dentro muda do coisa, decreto. cria uma Fica, normativa, e tem não sei o que lá, você fica maluco, porque fica louco. é o custo Brasil também isso daí, É né? isso, e custa dinheiro isso. E aí Custa também dinheiro. assim, aí vamos falar que eu falei várias coisas que eu estou na mesma linha, né? Então assim, e aí você tem a questão da própria mídia, e estou falando até do executivo, que como Pronto. é que ele vai direcionar essas coisas todas, entendeu? Aham. Porque aí você cria o executivo, o IBAMA, isso aqui e tal, é executivo, É o executivo, né? exatamente. Que comanda, Que né? comanda. Aí, assim, e aí meio que deixa fazer o que quiser. Ninguém é responsável por nada. Eles podem cometer a atrocidade que quiser. Você já viu alguém receber alguma indenização da União? Não, não Quem existe. receber? Ah, o IBAMA foi lá e destruiu a coisa. Ele devolve o dinheiro pro cara depois? Se lá na justiça ele ganhar? Né? E o período, o lucro cessante? O período que o cara embargou a propriedade dele, o frigorífico não comprou mais. Então, ele olhou, não, tá errado o embargo, corrige. Então, assim, eu sempre falo de inversão de ônus da prova. Isso. Aqui no Brasil é isso. O órgão vem, te cria um problema, Aham. embargando que seja, aí depois você tem que provar que você é inocente. Tinha que ser o contrário. É. O órgão vem, prova que você está errado, e aí, beleza, você vai entrar na justiça o que for. Mas aí não, primeiro ele acusou, você está errado. Pronto, aí você tem que correr atrás. Você vai ter que contratar advogado, contratar Isso. técnico, não sei o que Você vai lá. gastar uma Uma grana. grana. Não é pouco, Porque não. qualquer coisinha que você for mexer nessa área, o cara vai gastar hoje o quê? 50 mil? É, 30 mil? No por mínimo, aí. 30 mil, 50 mil por aí para o cara mexer. Às vezes É. vai mais longe. Então, assim, aí você limita quem mais apanha com isso. Aí a pessoa fala, o pequeno, grande e tal. Para mim, todo mundo é produtor rural. Pequeno, médio ou grande. Não Tudo interessa. produtor rural. Tudo produtor rural. Só que quem mais se ferra com isso é o pequeno. Porque o grande, o cara tem a condição, ele não consegue pagar o advogado, ele se vira e vai lá atrás. E o pequeno? A profissão que eu tenho hoje, por exemplo, qualquer município desses aí, a quantidade de área embargada é absurda. Quantos desses estão se defendendo? É. E tu falou um negócio interessantíssimo agora, que é o respeito, em outras palavras, ao devido processo legal, né? Uhum. Entraste numa questão jurídica. Vamos fazer um paralelo aqui com um criminoso, né? O cara que, sei lá, roubou, furtou ou matou alguém. O que que acontece com ele depois de 24 horas? Ele tem uma audiência de custódia para perguntarem para ele se alguém bateu nele, se deram um tapinha na cara dele, o que que aconteceu. Depois disso, a chance dele ser solta é muito alta. Até Ou então ele é seja, suspeito, né? aí é completamente suspeito, Depois, espera, depois teve aquela questão que a gente discutiu aqui no Brasil por muito tempo, da prisão após só o trânsito em julgado, que julgado. mudava de acordo com quem estava, o Sim. político que estava preso, e aqui no campo a realidade é diferente, você pode passar uma malha de um satélite numa área, né, observar, dizer embarga, e aí o problema não é só o embargo, né, são os efeitos colaterais do embargo, eu sempre digo isso, o problema são os efeitos colaterais porque, como tu disse, embargou a área, acabou, tu não vai vender pro frigorífico. Aquele teu crédito rural Travou tudo, cara. travou tudo. E os bancos já estão até desclassificando a proposta. O cara já perde, ele é executado na hora até o pagamento. E assim, a gente fala, por exemplo, PRODES, que fala muito, né? Então, por isso que eu falo de PRODES. É, Cara, PRODES é indício. É indício de desmatamento. Aquele é só indicativo. Então, opa, deu um PRODES aqui na tua área. Então, vamos analisar
Aí você Isso. tem que ir lá verificar, análise multitemporal da área, saber se ela tem licença ambiental, se não tem, se era uma juquira, o que que era, tá podendo fazer, mas não quero saber, bufo. Mas tá até tendo agora mudança, tem proposta de Tá lei para tendo uma mudar isso aí, proposta, mas aí proposta. entra naquela Então, volta à questão. história da lei que a gente falou. Não, e volta a questão das redes sociais, do produtor utilizar as redes sociais como uma arma para colocar em ação as pretensões dele. Porque Isso. não adianta estar rolando a proposta de lei e só o Bruno tá falando lá no Instagram Sim, dele, entendeu? Ou só além da porteira tá aqui falando. Não, o produtor rural tem que pegar ali e falar. sim. E dizer expressamente a insatisfação, a indignação, mostrar a propriedade dele e tudo, para que isso viralize efetivamente. Não tem mal nenhum em o produtor rural querer viralizar. É necessário que ele viralize, né? É, Que ele seja e como isso vai de mudança de lei, por exemplo, o pessoal do Cacau mesmo está tendo a campanha que é sem cacau, sem voto. sem cacau, sem voto. Boa. Entendeu? Entendi. E aí, o pessoal está fazendo também agora do agro. Se não apoia o agro, não tem meu voto. Se não apoiar, eu tenho voto. Então, assim, começa a ter essas situações. E isso daí gera repercussão. Porque a Aham. política vai ter que olhar. Ninguém é inimigo do político, muito pelo contrário. Nós precisamos do político para poder nos ajudar e auxiliar e corrigir essas distorções que existem. Hoje mesmo a gente conta muito com o Congresso para as coisas. Porque com esses abusos que estão acontecendo, a gente depende de quem? Depende do Congresso. Entendeu? A gente tem um problema Totalmente. com o executivo, com o caso do Cacau lá, do negócio da Costa do Marfim. O executivo não quer mudar. Ah, tem aquele negócio, esperou, diminuiu o tempo, não sei o que, tomou uma decisão, mas não resolveu o problema, porque ele é só um faz de conta. Então, assim, melhor, é alguma coisa? É. Por quê? Pressionado, o próprio governador pressionou, só pressionou, tem que fazer alguma coisa. Beleza, tomar decisão legal? Tomou, foi bom. Mas não resolveu a essência do negócio. Então, assim, mas é um paliativo, né? Que é importante, mas não resolve totalmente. Aí, como é que vai resolver? Se eles não querem revogar uma IN, é o Congresso. O Congresso Uhum. tem que agir, entendeu? Uma série de coisas. Então, assim, é importante essa situação. A pessoa tem que entender. Eu também sou contra ficar xingando político. É, Se você, que você precisa agregar. Às vezes o pessoal fala assim, meu amigo, a hora que a gente vai lá tratar no Congresso, se eu preciso do voto, eu preciso de voto de maioria. A gente precisa conversar com todos os espectros políticos, trazer o pessoal e sensibilizar. Quando a gente foi lá em Brasília, lá nos primeiros passos, ano passado, na Comissão de Agricultura, para passar o PDL, Uhum. né, do PDL 330, que é dessa questão do cacau, da importação do cacau do marfim, pô, lá na comissão, a gente tinha, o projeto é de um deputado do PT, da Bahia, e o relator é um deputado do PL de Minas Gerais. Olha esse crossover aí, olha essa mistura. Entendeu? Mas por Aham. quê? Os dois entenderam que, olha, a pauta ela está acima de divergência política, o que é muito Certo. difícil acontecer hoje na É política. difícil. Entendeu? Então entenderam, o Domingos Sávio mesmo, acho que ele vai até Senado agora, lá por Minas. Ele é deputado federal e ele é veterinário. Nem é da área, nem tem cacau lá. Mas ele entendeu a pauta, comprou a pauta, porque a conversa, a mutação da própria NPC lá, Aham. entendeu? E a CNA também entrou em alguns momentos em pauta nessa história, que é muito importante, é preciso da CNA envolvida, porque tem uma força institucional muito forte. E então é o seguinte, aí você conversa com as pessoas, aí chegou lá no dia da votação da comissão, né? A gente tinha PSOL, PL, PT, Podemos, todo Tava mundo todo mundo junto. junto. Então, pessoas que se odeiam se xingam ali, É. mas votaram igual. Essa é a democracia, né? Esse aqui é o negócio, gente, mas vamos separar a pauta. Tá, vocês não se gostam, mas beleza. O problema não é esse daqui. Tu não é a favor do produtor rural? Então bora votar a favor do cara. Não é porque, pode ter seu. Então, assim, só que isso é difícil. É quase E impossível. como é que você constrói isso? Acontece uma vez a cada sei lá quanto Difícil, tempo. porque se é a pauta de um, o outro não quer. Isso. Então, assim, por que a gente tem que. Eu mesmo procuro, nos meus vídeos, eu procuro tratar de tema, de pauta. Ah, Eu falo de questões políticas, mas no modo das ideias. Procuro tratar em entendi. cima disso. Eu tento não levar para o lado pessoal, do político A ou B e tal, não para lado nenhum, porque eu acho que você pode atrapalhar um pouco em alguns momentos o entendimento. Porque se você começa a falar de um, aí o outro já está com Você raiva, já. contamina, né? Entendeu? Eu tô tentando, mas é difícil. Você acaba segregando, criando Segrega. distanciamento. E que, na Exatamente. verdade, isso é uma técnica política, né? Criar essa separação, esse embate, para tentar uma ideia prevalecer sobre a outra, enfim. É, Mas olha só, dentro desse cenário de diálogo político, tu é presidente do sindicato de Uruará. isso. Qual que é a importância do sindicato nesse diálogo institucional aqui no nosso país? E também queria que tu falasse um pouco da questão da importância dos produtores se sindicalizarem, participarem dos sindicatos. Pois é, o sindicato, só explicar como é que é a situação de sindicato. Sindicato, ele existe lei que rege como é que funciona. Você só pode um sindicato por município. Certo. Tá? Associações podem ter várias, Uhum. sindicatos só um. Então, cada município tem um sindicato.
Aqui no Transamazônica, todos os municípios têm sindicato. Uruará tem um, qual eu sou atualmente o presidente. E nós aqui tem uma situação interessante, que na Transamazônica tem um núcleo dos sindicatos. Então, os 11 sindicatos da região, a gente está junto num núcleo. Então vocês têm um núcleo que é a junção de todos Junção de todos os esses, sindicatos. cada região que é muito grande. O Pará é muito Certo. grande, então eles deram uma divididinha assim para facilitar um pouco essa interlocução com a federação. Então, assim, tem um sindicato. Mas a divisão oficial é sindicatos, federação, que é uma por estado, Uhum. e a confederação, Confederação que é a Sindical. CNA, que fica em Brasília, né? Então ela vai seguindo assim essa hierarquia. Mas aqui tem o núcleo que agrega esses 11 sindicatos. E nós somos muito unidos. Coisa que muito falo, o pessoal até se surpreende. Me ligaram o pessoal do sul do Pará, que me acompanha também, do sul do Pará, de Progresso, falou, pô, vocês têm aí um núcleo que vocês estão tudo unidos. Eu falei, somos todos unidos. Um decide, todo mundo tá junto, a gente fala por todos falam por todos, entendeu? Então isso daí é bem legal aqui na nossa região. Tá? Então é desde Pacajá, Senador, até placas e tal. Altamira. Altamira, tudo junto. Né? Altamira seria a sede do núcleo até, né? Então, Núcleo. seria Aqui Altamira é a sede. cidade, é o município É o polo, né? municipal, Polo, é. Mas a gente é muito unido, trabalha muito junto e tal. Então, assim, e é importante porque o sindicato, ele tem uma representatividade muito forte política, com Sim. os políticos, né? Apesar da gente, como sindicato, não ser partidário, não tem, mas a gente, politicamente, nas discussões políticas, tem uma força muito grande, porque é só um por município, e a gente fala em nome de todos. Por Perfeito. exemplo, ano passado, quando teve aqueles embargos coletivos do IBAMA, Uhum. nós entramos via sindicato com uma ação coletiva contra o embargo do IBAMA. Legal. A Justiça Federal de Santarém, ela não derrubou os embargos. Tem aquela discussão até no Brasil sobre isso, se pode ou não pode e Sei. tal. Mas ela impediu que o IBAMA retirasse o gado. Porque o IBAMA, na época, deu prazo de Ele 30 queria dias para tirar tirar o tudo. gado ali. E se ele tirasse, pode esquecer. E aí a juíza falou, não pode tirar o gado. Tem que manter o gado na área, tal, porque você não sabe o que vai acontecer com o gado, qual vai ser a destinação, etc. Tanto que a prova é a confusão que deu agora recente com o gado, teve a questão dos gados que morreram, Eu etc, vi etc. desnutrido e tudo, não sabia onde é que eles estavam. É. Era para um município, depois não foi para o município. É juíza de decisão. Apesar de depois o Supremo depois veio e já mudou tudo de novo. É, Mas enfim, e aí agora, em Altamira, não teve um negócio lá da Flona Jamanchim, sei. que o ICMBio estava lá? Sim. O sindicato entrou na Justiça Federal e a Justiça Federal, devido à ação do sindicato, suspendeu a ação do IBAMA, temporariamente, do ICMBio. Então parou a ação lá até, a lógica, a ICMBio tem que se justificar, explicar para continuar o negócio. Então assim, tem uma força institucional muito grande, que ela representa toda a sociedade daquele município. Uhum. Né? E assim, é importante que o associado entenda que ele precisa fortalecer o seu sindicato. Pronto. A gente fala, sindicato forte, o agro é forte. Isso. Então a gente precisa fortalecer a instituição, porque é o que vai representar ele. Então quando a gente está brigando pelo produtor, estou brigando com qualquer produtor de qualquer setor. Da hortaliça, do cacau, do boi, do peixe, etc. Está brigando pelo produtor. Para nós tudo é agro. Tudo é agro. Tudo defende. Então assim, é muito importante que os associados, as pessoas de cada município se associem no seu sindicato, que é apenas um. E também cobrem dele, cobrem soluções, cobrem discussões. E eu vejo que o sindicato, às vezes, o sindicato quer fazer por mim. Eu falo, o mais importante que o sindicato faz é a defesa do agro, da sociedade como um todo. Isso que você viu que a gente faz. É Brasília, etc. Então a gente vai discutir as pautas, discute com o governo, a gente faz propostas. Uma proposta para o governo do estado agora muito importante também, de traz recurso, traz curso, assistência técnica. Assistência técnica é muito A gente traz importante. a técnica, é muito bom, a gente traz muito também. importante. Agora a gente faz parceria com a prefeitura em cursos e assistência técnica. Então, assim, é importante que os sindicatos também se entendam com o poder público municipal. Eu acho importante, tem gente que agora gosta de separar, mas eu acho que é interessante que você soma forças. Tem que somar. Se você tem um gestor que também apoia o agro, é importante juntar as forças. Estamos lá em Uruará, por exemplo, a gente é unido, a prefeitura com o sindicato. Então, quer dizer, quem ganha é o produtor. Muito. Eles trabalham em parceria. E muito. Cara, eu sei que tu é pecuarista. Sim. Tu é pecuarista, né? E tem um tema que eu acho interessante a gente falar hoje, que eu acho que tu tá muito por dentro, que é o TAC da carne. Porque assim, quando a gente fala, eu até falei isso num episódio aqui, que são esses termos que a gente tem, né? TAC, o que seria um TAC? O pessoal fala, é o tal do TAC da carne, mas muito produtor nem sabe o que é TAC da carne. Então vamos lá, TAC da carne, TAC, T, termo, A, ajustamento, C, conduta. É isso que é TAC, termo de ajustamento de conduta, né? E agora eu jogo a bola para ti. Na realidade isso veio lá de trás,
né? Lá em 2008, quando teve aquela operação Arco de Fogo, tá, aquele Sei. negócio todo e tal, aí fizeram chamaram alguns frigoríficos, porque teve denúncia, Greenpeace, não sei o que, tal, dizendo que os frigoríficos estavam incentivando o desmatamento na Amazônia. Os Aí começou frigoríficos daí, estavam incentivando incentivando o o desmatamento da desmatamento da Amazônia, porque estava Amazônia. comprando de produtor que desmatava, tal, 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 tal. Aí pressionaram os frigoríficos. Para evitar confusão, o Ministério Público aceitou, assinaram um acordo de que a gente vai fiscalizar, não vai comprar de área desmatada, tal, tal, Não tal, vai vai comprar de colocar área que não só tem trabalho fazer escravo, área cava, desmatada que trabalho não tem. escravo, esses negócios Que não... todo e tal, né? E aí, trabalho escravo e tal, isso aqui ficou irrelevante, a gente quase não, nem ouve falar mais, tal, coisa desse tipo. Mas o desmatamento ficou. Então, o que que acontece? De lá para cá, na época tinha uma série de quesitos e alguns frigoríficos que entraram. De lá para cá, eles vieram pressionando, o que eu acho que é um erro, que às vezes você estão legislando por... Sabe por que legislando? legislando no lugar do poder, usurpando a competência que é do poder legislativo É, e o que acontece? É começaram a pressionar os frigoríficos. Aí, os frigoríficos têm que aderir. Que aderiu o TAC, ok. Não é obrigado a aderir. Qualquer frigorífico pode não não é aderir ao obrigado a TAC, não é aderir. obrigado a aderir. Ele pode comprar do jeito que ele quiser. Só que você recebe a pressão, informa dizendo assim: se você não aderir, a gente vai para cima, fiscalizar. Aí o frigorífico que não aderir ao TAC da carne, aí o órgão ambiental pô, sério, vai para cima dele. Então, assim, virou uma coisa obrigatória, né? Indiretamente virou uma coisa Indiretamente, obrigatória. todos têm que aderir. E aí, sim, e de lá veio tendo uma evolução das coisas. Evolução entre aspas, né? Que para mim é uma involução. Mas e pressões em cima dos frigoríficos. Aí os frigoríficos, por tabela, pressionam os produtores. Aí surgiu igual agora o 2.0. Acho que Olha aí, precisamos aqui. ela Ela tá está me te ouvindo, avisando. cuidado. Aí, eu costumo dizer que, por exemplo, quando entrou o caso da pecuária sustentável, Sei. eu falo que, na verdade, o maior problema é o TAC da carne. Porque ele traz exigências ali que a própria situação que a gente vive no estado do Pará, ela dificulta uma série de coisas. Por exemplo, nós temos aqui muita coisa em área de assentamento, Sim. muita variedade de assentamento. A regularização fundiária aqui é um caos. Então É, você a tem muito federal, né? Porque a do federal. ITERPA, a do Do ITER conta ITERPA, super bem. vamos falar que a do Só que, ITERPA é referência no Brasil. só que infelizmente, eu falo bastante com o Bruno Cona, sempre elogio Sim, bastante ele, que realmente o ITERPA fez uma revolução nos últimos anos. Nessa gestão, exatamente. ou como a gente diz, dai a César o que é de Isso, a César. do ITERPA é diferenciada. Né? Então, assim, foi um trabalho muito bom. Só que a nossa região praticamente é só INCRA. Só INCRA aqui, é só Praticamente só INCRA. INCRA. Aqui é um pedacinho aqui, se liga um lugarzinho que tem o ITERPA, né? Vou lá, nossa Transamazônica aqui. A questão fundiária, a complexidade dela é tão grande que, por exemplo, você precisa fazer um licenciamento ambiental. Para fazer um licenciamento ambiental, você precisa fazer um carro. Para fazer um carro, você tem que validar o carro, fazer licença Tem ambiental que e fazer o fazer o CC, você tem TRA. que fazer o CCIR, você tem que fazer o caso, você tem que fazer o georreferenciamento da área, esse já tem que ser Aí certificado você pelo tem INCRA, uma toda área essa... que você não está titulado, você tem uma área que está dentro do Aham. assentamento. Assentamentos totalmente desconfigurados. Metade dos municípios praticamente é assentamento. Totalmente desconfigurados. Como é que você regulariza isso? E lá dentro está o gado. Isso. O gado está lá dentro. Então, as pessoas estão lá de boa fé. Entraram, estão lá às vezes há 20 anos, 30 anos. Tem lugar até que é área indígena, o cara já estava antes, aí virou, quer área indígena, quer fazer, pitaria, tunitatá, cachoeira seca, não sei o quê. Aí você criou uma confusão tão grande que você não consegue regularizar essas pessoas mais. Se o cara estiver hoje lá, ele quiser fazer uma regularização ambiental, ele não consegue. Porque ele tem tudo isso para trás, enrolando ele. Entendeu? E você vai criando uma série de dificuldades que parece que eu falo assim, quer matar o pessoal na unha. Tá Para tirar matando, o quer carro, não, tá matando. matando, pô. Devagar, de pouquinho em pouquinho tá É. sufocando. Aí o programa Pecuária Sustentável, que eu fiz parte do Conselho Consultivo na época, tinha ONGs e tal, tudo lá dentro, eu era quase que uma voz sozinha do agro, tinha poucas pessoas do lado, Augusto, na época, fez parte com a gente que tem no sindicato, a gente conseguiu entrar lá, e eu falava assim, gente, não adianta, não tem como avançar um projeto desses com o problema fundiário que nós temos. Para mim, isso daí é como se você estivesse querendo tratar da pintura do telhado de uma casa que não tem alicerce. Sim. A nossa base, ela não existe. Então, você vai deixar muita gente de fora. E era o compromisso do governo, falar assim, não pode deixar ninguém de fora. Tanto É, que depois eles deixaram o programa de lado, que falou, não tem condições de funcionar, não tem condições de rodar. Entendeu? Então, assim, eu acho que o TAC da carne ele precisa ser revisto, uhum. entendeu? Entrar para a nossa realidade, verificar a nossa realidade, né? E para ver como é que é justo, porque senão você vai
travar todo o Você vai travar a estado. pecuária. Travar a pecuária. Você vai travar a Travar todo o estado. Que pecuária. eu acho, às vezes, até é intenção mesmo. Aham. A gente vê muito absurdo acontecendo, né? Vocês viram que eu falei sobre o negócio da Eu BR-319? vi. Você viu? Você olha aqui e fala assim, é surreal um negócio É. desse, né? Os caras fazem uma matéria na revista Sais, que é famosíssima, dizendo que se asfaltar a rodovia pode causar uma nova pandemia. Aí você fala, você tá de brincadeira, deixa eu ler isso aqui, não é possível, né? Então eles pensam isso, a ideia é travar. A A ideia é ideia travar, é é impedir. sufocar o produtor, né? É, E tem mais uma coisa que eu achei muito bacana quando eu estava acompanhando teu conteúdo lá, que eu vi que lá em Uruará vocês criaram uma espécie de batalhão, né? Batalhão rural, foi batalha isso? rural. Um batalhão de policiamento rural. Batalha rural. Cara, me diz isso aí. Isso tá sendo implementado de forma correta? Tá funcionando? A ideia, quando eu vi, o que que eu imaginei? Pô, é, o cacau teve em alta. Sim, E tiveram vários relatos de saques teve. de produtores aqui. Tem as questões de invasão de terra pela área. E esse batalhão, ele tá funcionando ou não tá? Fala, eu quero que fale a verdade aqui. Não adianta, Invasão de terra foi um não complicado. adianta esconder aqui, É, o não. que que acontece? O batalhão ele vem funcionando bem, já funciona bem e outros municípios da região. Aham. Tucuruí tem lá, outros lugares tem, e o pessoal está bem satisfeito. A gente está tratando muito isso dentro do sindicato, né, que trata muito essas coisas. E aí, queria se trazer para a região daqui, da Transamazônica. E Isso. hoje tem um batalhão, ele foi ano passado, que veio para cá, hoje a base é aqui. Só que o batalhão, a gente fala, cara, o batalhão vai ter 1.000 policiais. Não, são poucas pessoas e tal. E a nossa região é muito grande. Então, por exemplo, Urará não tem um fixo, mas vai um veículo de vez em quando para lá, roda e tal. Então, eles fazem cadastro de propriedades e, sim, e é tudo gratuito. Você pega uma linha direta com o batalhão rural. Então, aquele produtor, o policial sabe, a equipe sabe onde é que está aquela residência, quem mora lá, quantos moram, o que tem lá dentro. E é bom para uma linha direta de uma emergência se tiver alguma situação. Ó, tem risco de um assalto, viu uma pessoa estranha aqui passando na região, que não tá, tal. Você chama, é mais fácil para eles ir direto à propriedade. Eles vão te referenciar o local, então eles vão saber onde é que você está. E coloca assim umas placas dizendo área monitorada. Placa da Polícia Militar lá, dizendo que está lá. Entendeu? Então, assim, isso ajuda para inibir, Os produtores rurais proibir. estão utilizando bem desse recurso lá, tá tendo esse mapeamento, eles estão. Porque assim, Baixa é isso adesão. que eu ia te falar. Eu tô Baixa preocupado com adesão. a adesão É. a isso aí. A adesão é baixa, o produtor rural é bem ressapiado aqui, Cara, mas pô, tu né? tá tendo É, a força policial à tua é, disposição pra, sim. por exemplo, no caso de uma ameaça da tua terra, tu já passar uma ligação ali e tu ter É. esse É suporte. porque o produtor ficou tão inibido com as coisas, tanta pressão do Estado que eu Aham. falo, o Estado União como um Como um todo, né? todo. Em cima dele, que ele desconfia de tudo. Então, eu acho que, o policial vai estar lá, então eles vão me multar. Eu falo, não, não tem nada Tem disso. nada a ver. Não é para isso. Ele é para fazer a proteção realmente da sociedade, proteção como se fosse de um comércio, de alguma coisa assim. É Exatamente. para isso que está lá, policiamento. Então, assim, a gente quer ampliar mais. Nossa vontade é que tenha mais policiamento, mais coisa. Então, assim, eu acho que foi uma medida boa do Estado, o Estado fez em querer criar um batalhão especializado para isso, né? E a federação mesmo estava ajudando isso daí. Eu acho que tem até emenda parlamentar para isso. Eu não sei nem como é que está a situação hoje. Eles iam colocar Starlink nos veículos e tal. Então, estão dando uma incentivada nessa parte aí. Eu acho que é muito importante. Só que assim, igual você comentou, a gente tinha falado antes, sobre invasão de terra. A ideia é que esse batalhão seria também para coibir invasões de terra. Tá. Então, a terra foi invadida, aciona a mesma hora, as primeiras 24 horas eles vão lá e retiram o invasor. Isso seria um Seria para cenário, isso. assim, É, perfeito. é. Só que nós tivemos um problema agora no Yatai. Hum. Agora, essa semana, a área foi invadida de reserva do Yatai. Se questionar, o documento vale, não vale. Cara, o lugar de discutir documento não é dentro da terra do outro. Quer discutir? Entra na justiça para Exatamente. discutir alguma coisa. Você não invade para depois discutir. Não Óbvio. é verdade? Então, o que acontece? É, invadiram a área de reserva. Lá tem muito cacau, lá tem 200 alunos menores de idade lá dentro do Yatai. O Yatai tem 48 anos que está naquela propriedade, está naquela área. E tem documento, tem registro em cartório e tudo. E aí tem uns 500 e poucos hectares de reserva lá nessa área que eles têm hoje. E aí começaram a entrar pela reserva. Eles Que é uma sempre outra. invadem pela Sempre reserva. invade pela reserva. Sempre invadem pela E aí, reserva. primeiro começa a revolta do pessoal. Tá bom. Quando o produtor rural de bem, que se ele fizer uma rocinha e desmatar um negócio, a Curupira sabe chegar e o Ibama sabe chegar. E montar, embarcar e tirar. Uhum. Agora, quando é o invasor, não sei o quê, não sei o quê, não sabe. Já começa por aí.
Mas aí, pessoal, no mesmo dia que começaram a entrar, o pastor ligou, o pessoal procurou polícia, tudo mais, tal. O pessoal até deu bastante atenção, polícia civil, delegado, tudo acontecendo e tal. Aí Aham. eles foram lá no dia seguinte, no sábado. Eu até fui lá no Iatel, eu estava em viagem também, voltei Foste lá e fui lá. presencialmente. Fui lá conversar com o pastor, foi lá Ah, tá. no Iatai. O que te preocupa muito, pô, o Iatai tem que estar 40 anos na região. Quem não conhece o Iatai, o trabalho que é feito ali, né, dessa escola agrícola, eles têm 180 mil pés de cacau, a área deles ali. Então, toda a área é pouquinha coisa de pasta, quase tudo é cacau. E muito aluno menor, que te preocupa muito. Imagina, eles fizeram ofício já para a Polícia Civil e Militar, indicando, falou, olha, nós temos 200 alunos, mais coisa em torno de 100 alunos internos que moram lá dentro, dormem lá, e você está com um invasor, sabe-se lá que índole, que tipo de gente que O está lá, que 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 ninguém ele vai sabe o que ele fazer? vai Qual é a fazer, intenção se estão dele? armados, se não estão armados, o que ele quer O que invadir. que ele quer fazer? Começa pela mata, se não vai chegar lá, eles estão a Exato. poucos metros da escola. Exatamente. Então, o que a gente falou assim, não, a polícia vai resolver. Chamaram a polícia, foi lá. Só que qual a nossa decepção? No sábado de manhã, a polícia foi lá conversar com os invasores. Chegou um carro da polícia só, da Civil, Pô, aí. da DECA. Foi lá, conversou com o pessoal, conversou. Aí falando, nós já achamos errado, tinha que ir lá tirar. Vai conversar depois, né? Eles até diziam lá, tem gravação disso aí da polícia, que, estamos conversando com o seguinte do Inga. Pergunta quem? Eles não falam. Quem é o líder? Não, não tem, mas fala com a gente mesmo aqui, mas não tem. Eles nunca indicam isso, né? Aí conversou para sair, tava falando que não ia sair. Então marcou para terça-feira dar depoimento, tal, na polícia, e que na segunda-feira iam voltar lá. Segunda-feira agora, voltou lá a polícia com um batalhão maior, com mais policiamento, não sei se 20, 30 policiais, não deixaram o pessoal da propriedade ir lá junto, na saída deles lá, foram lá conversar novamente com o pessoal. Nós achamos que iam para tirar o pessoal, e não tiraram novamente. Foi pra Só conversar. conversaram de novo. Viraram psicólogos. Aí eu fiquei assim, vocês estão contando que vocês vão pedir por favor para o pessoal sair Não da vão sair, área? pô. Entendeu? Cadê o direito à propriedade? Aí você fica assim, cadê o invasão zero? Cadê a história de que não admitimos no estado do Pará a invasão de terra? Vamos para cima. Aí Sim. falaram, agora vamos esperar sair. Não agiu nos primeiros, vou esperar agora sair a integração de posse. Pô, Sabe lá que dia vai sair isso? E depois vai deixar aumentar a quantidade de pessoas? No começo eram 20, 30, agora já tem, sei lá, 100, depois vai ser quantos lá dentro? Vão construir as coisas? Era um barraco só, do que vai ter lá na frente? Então, assim, o Estado não agiu, não tinha que e a agir. preservação ambiental? Porque eles vão estar desmatando, né? E a grande preocupação com o Por que que preservacionismo não e vai tudo. lá? Então, assim, e a policial foi lá e falou: olha, tem documento, está aqui, né? Então, assim, por que não tirou o pessoal? Tudo Entendo. bem que tirou na primeira vez, mas quando foi depois? O INCRA foi lá junto. O chefe do INCRA daqui, que nós Aham. fomos informados, foi lá e falou que não tinha interesse na área, que não ia, não dava, estava dando guarda para aquilo ali. Uhum. Era contra essa invasão. Eles falaram, estou nem aí, vamos continuar. Então, assim, que direito é esse no Brasil que a gente está vivendo? Uma escola daquela, e nem se não tivesse documento. Teria, no mínimo, a posse mansa e pacífica. A posse mansa e pacífica da área. Não é verdade? Exatamente. Então, Exercendo a assim, função social. esse é uma função social, né? E de várias ligas diferentes, né? Isso. Então, assim, é uma coisa que a gente achou muito absurdo. A gente contava até que nesse momento, o batalhão rural vai lá, vai chegar. E não foi. Então, assim, realmente foi uma situação muito desagradável que aconteceu. Não sabemos o que vai acontecer dali para frente. Eu acho que dá um mau exemplo para a região toda, Sem dúvidas. dá um mau indicativo para os outros produtores, que dá Que já tem a impressão um de certo tem, receio de já, aderir a já não isso, né? confia muito. Aí você vai falar assim, tá, quando eu preciso, a polícia vem aqui para conversar. Eu fiquei assim, tá bom, foi uma vez que gostou, do segunda vez que gostou, a terceira vez, vai fazer churrasco, cerveja, tomar um chá, conversar, o que é Vai isso? ser psicólogo do pessoal lá. Né? Se fosse a situação inversa, vai, ou a pessoa invadir um prédio, qualquer coisa do tipo, assim, para ver se o que vai acontecer. Então, assim, e gera um sentimento de impunidade. E o que vai acontecer com os produtores ali na região ou em outros lugares? E quando alguém invadir alguma outra área? Ele vai confiar no Estado? Ele vai confiar no poder público? Ele vai confiar que o policiamento vai lá defender ele, que ele está esperando por isso? O É, pagador de imposto, o produtor, não quer. Ó, vamos assim, quem tem o monopólio da força é o Estado. isso. Não é? Que no Brasil ninguém pode se defender, A diferente dos Estados autotutela, Unidos, a outros lugares. autoproteção é excepcional. Meio que É. não pode, porque tudo é difícil no Brasil e tal, né? Complicado, tem que fazer Enfim, até armamento tu e tal, aquela provar que situação. focinho de porco não é tomada. O primeiro que vai preso, se o É produtor reagir, é exatamente. ele. Então, Exatamente. e aí você fica desprotegido. Sem Então, dúvida. realmente é uma situação muito delicada. Então, assim, a gente entende que é importante,
batalhão rural deve existir, só que ele também, não Ele sei como precisa vai ser ser para agir. implementado de forma mais. Nesse aspecto também, a gente sabe que É, é delicado, invasão de terra é um negócio delicado, é. tem uma série de situações do meio, é a ONG, não sei o quê, TTT, movimento social, isso tudo acaba Uhum. entrando pelo meio, mas não precisa invadir terra de ninguém. Não, também não. Tem Isso aí. muita terra por aí, tem muita terra do estado, terra para ser. Você não precisa entrar numa terra que já tem gente que está ali controlando, cuidando e E mantendo destruindo uma aquela. área de reserva legal, uma Construindo área que reserva está um legal. espaço especialmente Não é protegido pela necessário. Então, legislação, assim, a né? gente vê que tem interesses diferentes aí. Não é simplesmente, não, porque a gente quer um pedaço de terra para poder botar. Não é Ah, é papo isso, não. furado, É, isso é conversa para boi dormir. é o que a gente tem. Bruno, o papo ficou tenso, mas aí eu queria dar uma amenizada agora Sim. para saber, para saber um A vida pouco do da. agro é assim, né? É, tá tenso, tá tenso. Eu tô um pouco tenso aqui, eu te confesso, é tanto problema. Mas vamos falar um pouco de amenidades aqui. Exfal 2026, o que que a gente pode esperar? Pessoal 2026 vem quente aí agora em setembro. De Setembro já. 13 a 21 de Já tem setembro. data marcada, É, 13 a 21 é, de é, setembro. a gente tem o prefeito que é do agro, né? O prefeito é produtor, o prefeito monta também, o prefeito faz vaquejada e tá empolgado, gosta muito, né? É produtor é peixe, cacau, pecuária, tudo, né? Isso. Então a gente tem essa vantagem lá também no Urará, então ele tem procura incentivar bastante. E provavelmente será no Parque Novo. Até a prefeitura tá, porque lá é muito vinculado à prefeitura, trabalha assim, o sindicato da prefeitura, mas é o principal, vamos dizer, o vetor de tocar a ESFAO a Feira Pecuária é a prefeitura, né? Porque consegue recursos também, tudo mais, estrutura, etc. E então, assim, está prometendo bastante. E provavelmente já vai sair no Parque Novo. A prefeitura está organizando uma área nova, porque o nosso ficou pequeno, que até uma área que é do sindicato, só que ela ficou pequena, não está cabendo mais. O Urará ficou muito grande a feira agropecuária de lá. Então, você já foi lá na Já. feira. Não cabe as pessoas, né? É, tem que dar uma Não melhorada cabe. na. Então tem que aumentar. Então, aí, como a gente não tem como aumentar o tamanho, não tem como aumentar o espaço, e o próprio layout dela ali, piso vai onde é que tá, o palco, essa coisa não tá cabendo mais. Então, vai fazer um parque novo que vai ter espaço e tal. E, claro, ele não vai estar 100% pronto agora, mas já vai ser, provavelmente já vai ser feito lá, nessa área nova, e vai ser feito como muitos lugares são tendas, etc e tal. Então, a expectativa é que seja um espaço bem melhor, bem maior, mais confortável, para caber mais gente, mistura mais bonita, mais agradável e tal. Então, a expectativa ela é muito boa. Então, eu já tô ansioso aqui para esse É. evento. De 13 a 21 de setembro, porque dia 13 é aniversário da cidade. Aniversário da cidade. É, 13 a 21 de 21 setembro. de setembro. Anota na agenda aí, É, 13 a 21 de 21 de setembro. setembro, É isso mesmo. Exfal 2026. Segundo aqui o nosso secretário Bruno Vale, vai ser um evento totalmente novo, Isso. top e É, reestruturado. Pode criar, exatamente. pode jogar a expectativa lá em cima, que se der alguma Boa. coisa de errado, a culpa é do Bruno. Bruno, Bruno, é o seguinte. Agora eu vou falar uma coisa pessoal tua, a É, gente já falou de agronegócio, é, falou de Exfal, falou de batalhão, falou de tanta coisa, de política. E assim, eu percebi ali nas tuas redes sociais que tu foi um dos idealizadores do primeiro congresso conservador de Uruará. É, por que esse movimento? Qual foi a ideia? O que que tu sentiu ali na hora de falar, eu tenho que fazer aqui na região um congresso conservador, porque eu acho que isso vai ser importante, isso vai ajudar a área. O que que te deu o start para engajar esse movimento? é. Cara, na época, foi sentimento de, assim, de uma série de pessoas, né? Tem o Esteba lá, que é até do clube de tiro. Tu é do A clube de Nanda tiro Magalhães, também. eu sou instrutor de tiro. Tu é instrutor de tiro. Só que eu tô parado Mas a mira já faz tá tempo. afiada ainda. Já faz tempo já que eu não tô treinando já, tô parado, mas sou instrutor de tiro. Né, a gente fundou o clube lá em Belém, né? Fundei clube de tiro lá. Fui presidente da Federação de Tiro também do estado. Já competi bastante já. O Brasil todo rodei bastante. Mas já tô parado já tem alguns anos aí. Por falta de tempo mesmo, tá dando uma parada. Mas assim, aí juntou umas pessoas, a Nana Magalhães, lá de Belém, que ele falou, pô, bora fazer. A gente foi conversando, não, bora fazer um negócio, vamos, como é que faz? Mas quem faz? A gente não conhece o pessoal e tal. Era uma ideia assim, isso realmente para divulgar, tratar assuntos ligados à pauta conservadora. Assim, eu sou mais pro lado liberal. Eu falo assim, eu não sou. Eu não gosto da divisão. Você dá para entrar nesse assunto mais Fica à delicado vontade. assim. Eu não gosto só da dicotomia de direita e esquerda. Entendi. Eu chamo, você conhece o diagrama de Nolan? Sei. Pra identificar o teu viés Viés político ali. político, eu uso o diagrama de Nolan, né? Que é mais liberdade, para mim, a principal pauta ali é econômica. Entendi. Então, eu acabo identificando mais pela liberdade econômica. Eu acho que a liberdade econômica tem que ser o máximo, mais importante do que a economia.
Livre o livre mercado. mercado e tal, o resto tudo ele vem se ajustando com base nisso. Você tem dinheiro, tem as grandes economias funcionam por causa do livre mercado. Quanto mais liberdade econômica, melhor. E o Brasil é um dos países que tem a pior liberdade econômica no mundo. Mais dificuldade de empreender, de fazer as coisas e tal. Enfim, e a gente estava vivendo na época lá um momento também de muita disputa política, muita briga e tal, e precisava também dar um pouco mais de voz e discutir ideias. A ideia era discutir ideias, criar um movimento para poder conversar. Então a gente buscou então a gente fez um network legal nisso daí. As pessoas que foram lá foram conhecidas da Silvia Wayampi, Uhum. que foi lá, que ela é muito conhecida, né, deputada lá do Foi o Gui também, né? Amapá e tal. É o Foi Gui. o Pavanato, que hoje Pavanato. é deputado lá em São Na Paulo, época ele né? não era, São né? Paulo. Não, né? Porque ele Não não era, mas ele era. tava presente já. Acho que ele não era nada assim Não era político, nada, ele não. tava Rede começando ainda. social e Eu vi lá tal. a foto dele e Tive tudo. sorteio na época, o Nicolas assinou a camisa do Brasil, o Bolsonaro assinou a camisa do Brasil, que a gente sorteou lá e Sorteou, tal, né? fez. Até que a camisa do Bolsonaro depois, a gente até fez um leilão Rolou beneficente, um leilão. foi vendendo um leilão, né, para o Hospital de Amor. Então, leilou a camisa dele, foi vendido por R$ 10.000. Olha aí. Aniversário do Bolsonaro, pessoal. Rapaz, Foi pra será lá e que eu fez. consigo uma assinatura do Bolsonaro pra Você, leiloar? né? Pra leiloar, Isso pô. já tem bastante tempo, né? É. Então, assim, a ideia realmente era discutir. Eu acho que, cara, eu acho que a gente tem que discutir mais ideias. Eu acho que a gente tem que ter as suas paixões, mas a gente precisa estar mais aberto a discutir ideias. Uhum. É, Independente se você pensa de um jeito, pensa do outro, a gente tem que estar aberto a discutir e ouvir eu as já vi que tu pessoas. é um cara que tu não tem receio em colocar o teu posicionamento em jogo. Tu Não, fala eu mesmo o coloco, que que tu coloca e a tua vontade política, a tua vontade ideológica, tu vai e fala sem medo, porque tu aparentemente não tem rabo preso com ninguém, tá ali em defesa do produtor rural e falando. Independente. Então, pensando nisso, Bruno, pra gente encerrar nosso bate-papo, eu vou estrear um quadro contigo aqui hoje no Ah, podcast, que é o quadro Sem Rodeio. ah, Você está agora no quadro Sem Rodeio com o Bruno Vale. Bruno Vale, eu vou te fazer umas perguntas aqui, só tem uma opção. Tu vai certo. responder direto na cara, na lata, câmera, fixa bem a cara dele aqui Ah, pra pegar a reação desse homem, né? ah, Vamos ver se tu é raiz, se tu é Nutella, qual é a tua. É só responder um ou outro, beleza? É assim que vai funcionar. Então vamos lá, Bruno. Primeira pergunta. Armas salvam vidas ou armas tiram vidas? salvo. Carne bem passada ou carne mal passada? Mal passado, óbvio. Capitalismo ou socialismo? Capitalismo. Fazenda grande ou fazenda eficiente? Eficiente. Sertanejo raiz ou sertanejo universitário? Ambos. É um ou outro, cara. Um outro, raiz. Religião aprisiona ou religião liberta? Liberta. Bruno Vale, foi uma satisfação te receber aqui. Quer deixar um recado pra alguém de casa? Pessoal, acompanhe aqui, né, o podcast do Saiva, né, o Além da Porteira. E, gente, vamos para a rede social, vamos falar, busquem, usem a sua voz, usem a sua realidade, fale de vocês. Mostre a roça, mostre o seu trabalho. É importante que as pessoas estejam vendo a realidade do produtor rural. É importante o produtor rural se posicionar, dizer o que quer, cobrar dos políticos. Usa a rede social aí, você tem um problema lá, vá na rede social do político, comenta lá, marca ele nas coisas, entendeu? É importante. Se mostra. É a forma de você conseguir ter alguma mudança em cima dessas dificuldades que a gente vive aí, é realmente se envolvendo mais na política terana, entendeu? Pessoal, Bruno, muito obrigado pela participação. Foi uma Valeu, Saulo. satisfação te Obrigado. receber aqui. Obrigado pelo convite. O Além da Porteira fica por aqui, mas você pode assistir esse episódio quantas vezes você quiser. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar e até a próxima. Valeu!